Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e continuamos nesta nossa série de vídeos sobre o processo de acesso a dados, em especial na fase de coleta. No vídeo anterior, nós tratamos de retomar as questões relacionadas ao papel do usuário, a identificação da necessidade informacional, as fases do ciclo de vida dos dados, em especial a necessidade de identificar a questão, e no vídeo anterior também falamos bastante sobre a contextualização da fase de coleta, seus principais objetivos e algumas questões que permeiam este processo. O objetivo desse vídeo é tratar questões relacionadas aos fatores que nos levam a planejar, a pensar melhor esta fase de coleta. Então, nós vamos começar pensando nos fatores que devem ser considerados neste momento em que eu estou obtendo os dados. Então, uma preocupação que eu devo ter é: será que a coleta desses dados não proporciona risco de privacidade para os indivíduos ou entidades referenciados por eles? Esta é uma questão que está ganhando força e até em função da possibilidade do grande potencial de uso que os dados vêm desenvolvendo com as novas tecnologias, você é capaz de gerar resultados que antes não tinham um impacto como hoje. Então, as próprias legislações já começam a se preocupar com essa questão da privacidade dos usuários, aqueles que interagem com os sistemas, mas principalmente aqueles referenciados por eles. Então, dados que você coleta, por exemplo, em uma loja a partir de seus clientes, você vai ter que informar muito em breve quais dados você coletou, por que coletou, por quanto tempo vai mantê-los, como vai descartá-los, quando vai descartá-los. Tudo isso a gente vai ver também num vídeo futuro em que a gente vai tratar da questão da legislação dos dados pessoais, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados, em que você vai perceber a importância de se preocupar com esses dados que nós coletamos, principalmente aqueles que estão envolvidos com estas informações. Mas essa não é a única pergunta. Quando a gente coleta esses dados, a gente precisa ter em mente que eles vão ser muito úteis, principalmente se eu conseguir agregar as entidades envolvidas, se eu conseguir fazer com que elas fiquem integradas, vinculadas de alguma forma. Então, em cada uma das entidades, eu terei que ter elementos comuns, a gente chama de chaves, porque ele permite a ligação entre informações que estão em contextos distintos. Então, se eu tenho, por exemplo, de um lado, um cadastro de cliente, onde eu tenho lá o código do cliente, esse código é uma chave para que eu chegue exatamente naquele cliente. De outro lado, eu posso ter uma entidade com dados sobre vendas realizadas a este cliente. Então, se eu coloco lá nas vendas o código do cliente, eu consigo vincular, então, aquela venda a este cliente em especial. Com isso, então, eu consigo vincular, eu consigo criar esta integração entre esses dados. Só os dados do cliente têm um valor, só os dados da venda têm o seu valor. Agora, quando eu junto os dados da venda com o do cliente, eu passo a ter uma possibilidade de uso muito maior mesmo. Outras questões vão surgir, como, por exemplo, como é que eu posso avaliar a integridade física e lógica, além de outros elementos que possam garantir a qualidade desses dados que eu estou obtendo. Então, esses dados eu posso já estar obtendo com algum problema de integridade física. Ele pode ter algum dano, ele pode ser resultado de algum processo de coleta que tenha tido algum problema, e aquele dado, então, pode ter inconsistências que podem gerar, então, decisões erradas. Eu posso chegar a conclusões erradas a partir desses dados. Esse problema pode ser tanto de ordem física, então o dado foi corrompido por algum problema no armazenamento, ou na própria recuperação que eu fiz, e, portanto, ele deixa de ter alguns dados, ou tem dados com a chave identificada de uma forma errada, por questões físicas, ou mesmo lógica.
uma interpretação que eu faço, por exemplo, de um atributo, entendendo que um determinado rótulo representa alguma coisa, quando na verdade não é. Então, ou um dado que foi modificado de forma incorreta por algum usuário desatento ou que desconhecia a função daquele dado. Então, isso tudo pode gerar inconsistências. Isso pode prejudicar os resultados que eu obtenho a partir desses dados. E, complementando essa questão da qualidade, eu tenho que saber qual é a procedência. Quem é o detentor desses dados? Esses dados são confiáveis? Esses dados foram gerados e armazenados com a responsabilidade de quem os detém, a ponto de que eu tenha confiança nas decisões que vou tomar a partir deles? Isso tudo é muito importante. Outras questões que surgem, ligadas principalmente à legislação. Será que a gente tem direito de acessar esses dados? O que está explícito, por exemplo, em um site sobre o reuso, sobre eu poder fazer um download desses dados, ou se eu posso ou não divulgar esses dados, que tipo de uso eu posso fazer desses dados? É muito importante ter uma atenção aos detalhes do site, se lá estão informados quais são os direitos que eu tenho ao acessar esses dados. O fato de ter possibilidade de vê-los não significa que eles estão disponíveis para que eu possa fazer qualquer tipo de uso. É preciso ter certeza que eles estão, então, com os direitos de uso explícitos e tornando esse acesso, então, legal, evitando problemas jurídicos futuros. Essa é uma questão, então, bastante importante que a gente precisa ter em mente. Também deve-se considerar se esses dados que estão sendo coletados permitem que o uso futuro deles seja possível. Ou seja, será que eu estou coletando dados que me permitem que um outro usuário que não teve uma participação nesta coleta tenha condições de usar esses dados? Então, eu preciso ter informações que complementam a necessidade informacional. Essa questão ela vai além da própria necessidade informacional, ela requer informações adicionais que permitam uma contextualização desses dados, de tal forma que eles possam se manter úteis ao longo do tempo. Então, num momento futuro, eu posso ter acesso a esses dados e vou ser capaz de saber como eles foram coletados, quem eram os detentores, quando foram coletados, como eu me garanti que eles realmente podiam ser coletados, como eu tratei esses dados. Então, tudo isso é importante. Qual era o sensor que estava sendo utilizado, se é um caso de uma coleta específica, né, de um clima, de um solo, de alguma coisa que eu estou coletando naquele momento, instantaneamente, e assim por diante. Então, são questões, algumas das questões que permeiam este processo de acesso a dados. Existem muitas outras que a gente ainda vai conversar, mas, por enquanto, se a gente conseguir responder a estas, a gente já consegue construir uma percepção sobre esta fase de coleta. A gente já está quase completando esta primeira parte introdutória sobre a coleta de dados. No próximo vídeo, a gente ainda vai falar mais sobre este processo, ele é contínuo ou ele é pontual? O que isso implica em termos de planejamento desta coleta? Tudo isso no próximo vídeo. Espero vocês lá. Muito obrigado pela atenção.